agora na sua Barra Web, entrevista num bate-papo descontraído, programa Prosa com Vadeilson Costa. A fé. Você é evangélica de berço, não é isso? Não de berço em si, porque meu pai se converteu, a gente já era adolescentes praticamente. Ah, muito bem. Mas desde os meus 12, 13 anos, a gente já acompanhou a fé, acho que era 10 a 12 anos. E iniciou na Igreja Batista, que era o trabalho que começou lá, e depois foi para a Assembleia de Deus. E na minha adolescência, eu tive a responsabilidade que me ensinou muito também. Era líder de um conjunto de adolescentes e nós tínhamos círculo de oração dos adolescentes e Deus abençoou muito, fez coisas grandes, maravilhosas que eu nunca vi em outro lugar. Como eu falei para vocês, isso aqui é um resumo que a gente tem aqui, ele pediu para eu sintetizar. Então, aqui não tem nenhum capítulo de um livro que a gente pretende escrever, e houve um registro, assim, coisas muito lindas que Deus fez na igreja, na época do pastor Manuel Ribeiro. Só um parênteses na fé, a gente, nessa época, ele foi pastor por duas vezes lá, e numa dessas vezes que ele era pastor, nós estávamos em Campina. Em Campina, numa quarta-feira, eu ia para a escola com uma colega minha, e uma irmã e adolescente junto, você já sabe, né? Ela ofereceu, disse, mulher, fuma para tu ver como é gostoso. Aí eu digo, não, eu sou evangélica, não fumo. Mas só experimenta, ninguém vai ver. E naquilo eu fui experimentar, quase que morria sufocada. Eu digo, nunca que eu quero isso na minha vida. Isso foi uma quarta-feira. Na sexta-feira, quando eu cheguei em casa, minha mãe me chamou e disse, Luzinete, quem é que te ensinou a fumar? Aí eu disse, como? Ela disse, você estava fumando? Você está fumando? Eu disse, não. Imagina, quem falou isso? Ela disse, eu estou sabendo que você estava fumando. Aí, na hora, eu não entendi. Isso foi numa quarta-feira. Não tinha celular, nem telefone. Aí, eu disse, quem foi o mentiroso que inventou isso? Aí ela disse, reclama para ele. Porque foi ele quem revelou ao pastor Manuel Ribeiro e contou exatamente a situação. Eu disse, Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor, de fato, tem um propósito na minha vida. E, graças a Deus, aí eu falei para ela, pedi perdão ao pastor e agradeci a Deus. Então, Deus era assim se manifestava muito real na nossa adolescência. Talvez muito até feliz. Pela entrega, pela renúncia, né? Pela forma com que você servia, né? E uma coisa que eu aprendi nessa época de adolescente, teve um período que fiquei como zeladora da igreja. Banco de igreja, vocês sabem que é pesado. E adolescente, mas eu aprendi com minha mãe, quando ela mandava a gente varrer a casa, ela olhava assim e disse, ali está sujo, volta e vá varrer. Aí eu fui ser zeladora na igreja, né? O banco pesado, eu digo, ai meu Deus do céu, levantei esses bancos tudinho. E estava varrendo, aí lembrava como mamãe dizendo, ali você não varreu. Aí eu dei para fazer o quê? Eu virava todos os bancos, tirava todos os chicletes que tinha no banco, e espanava, porque eu digo, não é minha mãe quem está vendo, é o meu pai que está vendo. Uma lição que eu aprendi, isso me serviu para a missão depois, quer dizer, Deus sabe o que precisava mais tarde, e terminou sendo lições que eu levei para o resto da minha vida.
Se a gente fosse falar sobre a agenda missionária, teria que ser um programa só para ele, para isso. E quem sabe a gente pode, no momento aí, no outro programa, a gente tratar bem especificamente sobre isso. Mas eu queria que você fizesse um resumão, um apanhado aí. Como é que foi essa chamada para missões? Qual foi a primeira experiência? O primeiro país por onde você passou? Não, pode ficar à vontade. Então, que você faça um apanhado sobre a questão missionária. Mas antes, mandar um abraço para Sérgio Barreto, que foi seu professor de 91, ou seu aluno de 91 a 94. Sérgio Barreto. Prazer. Isso. Luz Irene Monteiro, que também está por aqui. Iris Barbosa, também acompanhando, mandando um abraço aí. Francicleide Barbosa. Um abração. Janete Amorim. Genilza Gonçalves. Ereni Almeida está por aqui. Muita gente por aqui. Daqui a pouco a gente vai mandando um alô para as pessoas. Depois, Dona Luz Neto vai olhar tudo isso aí. Vou olhar e vou dar um retorno para cada um de vocês. Muito bem. Cátia Farias, isso que lembra muito de Dona Helena, né? Sente saudade de Dona Helena. Muito bem, muita gente chegando por aqui, a gente não dá tempo de ler todos os comentários, mas nós agradecemos demais a participação de todos. Dalva está nos acompanhando, mandar um abraço para Dalva, agradecer pela cooperação, juntamente com minha Mel. Minha irmã acompanhou uma história, muitas histórias na minha vida. Muito bem. Foi Mel que mandou dizendo aqui, está assistindo a live Vovô Belo, Tia Dalva e Yasmin. Um abraço aí para todos. Um abraço. Pelo carinho da audiência. A primeira experiência missionária, como é que foi essa chamada missionária? Olha, a chamada missionária, eu vou tentar sintetizar. Eu estava na minha casa e tive um sonho. Nesse sonho, descia como uma cabine, que na época eu nem sabia o que era cabine telefônica, nós não tínhamos, mas aquela cabine, a gente estava na frente, na calçada da mercearia, saía um moço bonito, branquinho, aí olhava para mim e dizia, telefone para você. Aí eu entrei na cabine e atendi. Alô, eu falava, alô, não respondia. Aí eu saí e disse, olha, moço, eu estou falando, mas ninguém me responde. Ele me sorriu e disse, volte e atenda novamente. Foi a segunda vez do mesmo jeito, a terceira vez, ele deu um sorriso para mim e disse, não se preocupe, aguarde que você vai ouvir. Aí entrou na cabine e, na hora que ele entrou na cabine, a cabine começou a subir, flutuar ali no terreiro, na frente de casa. E quando ia mais ou menos a uns 10 metros, começou a ecoar aquele hino. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma, de Otoniel e Osiel. E eu não conhecia esse hino, mas ficou gravado. E à medida que ia subindo, ecoava em todo o céu. Eu chorei, acordei soluçando. Eu digo, meu Deus, o que é isso? No outro dia de manhã, fui varrer a casa e liguei no programa. Quando liguei no programa, passou exatamente esse hino. Então, eu chorei o tempo todo e, quando terminou, procurei saber o que é missões. Aí, a minha colega Divanise Amado, de Campina Grande, estava fazendo o IBAD. E coincidiu, quando nós fomos para o culto em Campina Grande, ela estava dando testemunho. Quando terminou, fui falar com ela o que é missões, como é que faz, e se eu quiser ir, como é que eu faço? Então, ela foi dar toda a orientação como seria. Inicia o bom, no caso dela, que fazia o curso de teologia em São Paulo, e quando ela me falou, aquilo ardeu no meu coração. Eu digo, eu quero fazer missões, eu quero ir para o IBAD. Na época, eu era noiva. Então, para eu ir, sem o meu noivo, sem o consentimento dele, seria complicado, né? Mas a gente tentou, não deu certo naquele ano para ir, e o meu noivo ficou muito bravo e não concordou, então eu recuei. Quando recuei,
eu fazia, na época, estava estudando no Alfredo Dantas, fazendo técnico de contabilidade, e na noite que eu cheguei no Alfredo Dantas, na hora que eu sento, deu uma explosão lá no colégio, e todo mundo começou a descer correndo, e desesperado, e está caindo o colégio, está caindo porque estavam em construção, e eu fiquei sem ação, né? Então, quando eu vi que a professora também correu, eu digo, agora se ela foi, ela sabe que é perigo. Saí correndo, e aquelas rampas, quando eu desci a rampa, alguém pulou em cima de mim. Quando pulou, eu caí de rosto, e no que eu caí, passavam por cima de mim, gritando. Foi uma noite de terror. Eu tentava levantar e vinha alguém bater e eu caía novamente. Enfim, depois alguém segurou meu braço, me puxou até uma esquina. Eu fiquei lá na esquina, né, e tentando achar tudo no escuro, a escola toda no escuro. E, nesse momento, chega alguém, puxa o meu braço, que eu não sei quem foi, desceu de carreiras ampas. Quando chegou em frente ao colégio, todos os alunos lá na frente, e eu me vi, olhei para trás, aí foi que eu caí em si. Aí comecei a gritar, saí como maluca, gritando, eu estou morrendo, estou morrendo. Aí estava toda suja de sangue, mas naquele momento que eu estava lá naquele canto, eu disse, meu Deus, se eu conseguir sair daqui com vida, eu prometo ao Senhor que eu vou fazer missões. Aí, quando eu cheguei lá na frente da escola, tudo sujo, de sangue, um rapaz me levou à farmácia e pegou o meu telefone e fomos, um táxi me levou para casa e resultado. Daí foi o vínculo, eu quero missões. Se o noivo quiser ir, ele vai comigo, se não quiser, Deus me chamou para missões. E fomos. Lembra que idade, mais ou menos? 22 anos. Isso foi em 75, junho de 75. Aí, em janeiro de 76, eu fui para a escola. Aí tem outra história que é muito tempo, mas aí foi para o IBAD, fiz 3 anos do IBAD, lá em São Paulo, com a missionária Ruth Doris Lemos, uma mãe, uma segunda mãe para todas nós, irmão Colenda Lemos. Aprendemos muito, muito, muito. Era uma escola de uns 100, 200 e poucos alunos, era internato, né? Víamos só nas férias para casa, e dali eu levei muito aprendizado da minha mãe. Entra no banheiro, não sai deixando o banheiro sujo. Vai levantar, não deixa a cama sem forrar. Então, eu passei a entender que tudo que ela me ensinou era exatamente o que eu iria prestar mais tarde. Após o IBAD, aí a gente retorna para Campina Grande, fiquei como secretária do pastor Polônio, fui monitora da ETAD, né? O pastor Pacheco foi meu aluno da ETAD, o Libério Cabral foi meu aluno da ETAD. Então, tem assim uma história boa no período da ETAD, em Campina Grande. E depois, eu entendi, o primeiro chamado, atendi na cabine 3 vezes. Então, o primeiro, eu fui para Antioquia, para o IBAD. No segundo, eu estava em Campina Grande, quando a minha colega, hoje ela mora, eu acho que não sei se ela está na China, ou Angélica, ela me liga e diz, Luzinete, Deus me chamou para a obra missionária e eu queria te convidar para você ficar no meu lugar aqui na Antioquia. Aí eu não pensei 2 vezes. Ela deve ter me chamado numa terça-feira. Eu falei para o pastor Polônio, ele disse, não, eu vou para São Paulo. Quando chegar em São Paulo, eu vou lá conhecer a missão, saber como ver se dá certo para você ir ou não. Aí, nisso, ele foi para São Paulo e eu vim para Mororó, mas já com a mala pronta.
Deixei tudo, já peguei a mala, já arrumei. Aí falei com mamãe e papai, né? Aí mamãe disse, tu tá pedindo ou tu tá avisando que vai? Duda, tem como conseguir? Coloca alguém, por favor, para cá. Certo. Pode continuar. Aí, nesse momento, eu disse, de fato, mamãe, eu estou indo para São Paulo. Deus me chamou, para a missão Antioquia. E o que é isso? Eu digo, é uma missão. Trabalhei interdenominacional e trabalha com crianças de rua, é um curso de missões transcultural, e a minha colega me chamou, que está pressando, eu vou para lá. E mamãe não se opôs, ela sempre foi dessa, assim, para dar a força, e eu sei que na sexta-feira eu viajei para São Paulo. Chegando em São Paulo, o pastor Apolônio foi para a missão para conhecer. No sábado, eu acho que eu viajei na quinta-feira, porque no sábado eu já estava lá. Ia ser o jantar de despedida dessa colega minha. Um jantar que fazem com empresários, onde levanta mantenedores para os missionários. E quando o pastor Apolônio chegou lá, de umas 9 para 10 horas da manhã, que foi conhecer a missão Antioquia, elas disseram, tem uma menina de Campina Grande aqui. Ele disse, quem? Luzinete. Ele disse, eu não acredito. Aí fui eu que já recebi, e ele disse, olha, interessante, mas realmente é um trabalho muito bonito que Deus faz aqui nesse lugar. Ele já ficou, assistiu e concordou que eu ficasse para missões lá. Antes de registrar aqui o recado da prefeita Cacilda Andrade, né? Minha amiga Lu, linda história, uma amiga e mulher que admiro demais. Eu também amo essa mulher. Companheira de todas as horas, você é guerreira, beijos. Aí, amém. Um abraço para a prefeita Cacilda Andrade também, para o nosso amigo Manuelzinho Andrade. Um abração para os dois. O navio. Então, aí lá na missão Antioquia, eu fiz o curso, eu trabalhava meio expediente como secretária do diretor de missões. Aí com isso eu pagava, não era uma coisa irrisória, mas tínhamos que pagar um material para fazer o curso de missões transcultural. Então, eu digo, já que eu estou aqui, eu quero fazer o curso de missões transcultural. E ficamos lá. Em menos de um ano, o diretor, o Paulo, chegou e disse, Luzinete, a partir agora do mês de abril e maio, os diretores fazem entrevista com os alunos para saber para onde é o seu chamado. Eu digo, meu Deus, eu fui chamada para onde? Eu não tinha nenhum país. Cada um tinha um país que Deus chamou para algum país. E eu não tinha. Aí eu disse, Paulo, eu não tenho nenhum país. Ele disse, como assim? E por que você está fazendo o curso de missões? Eu disse, não sei, de repente eu vou casar com um missionário. Eu já estou pronta, até hoje não casei. Ele botou para ir e disse, ai, mas só você, Luzinete. Eu digo, mas eu tenho que ter um chamado, eu tenho que ter um país. Ele disse, bem, se você não tiver, você vai fazer o estágio na Bolívia e depois retorna para a base de missão. Aí tudo bem, eu comecei a orar, meu Deus, falavam que era muito difícil o trabalho, as viagens lá na Bolívia, e eu tinha medo de ir para a Bolívia. E comecei a orar pedindo, meu Deus, me dá uma direção. E foi se aproximando, ele disse, Luzinete, tem que definir. Eu digo, se não tiver nenhum lugar, eu vou para a Bolívia. E eu tive um sonho. Nesse sonho, era um prédio de 3 andares, azul e branco, e a escada, para ter acesso, balançava e era de corda. E quando eu tinha esse acesso, lá era muita gente, alto, baixo, moreno, e muitos idiomas.
Então, eu acordei, eu digo, meu Deus, mais do que nunca está comprovado que eu não tenho chamado nenhum. Totalmente sem alicerce. E no outro dia, eu fui falar para o meu diretor, né, o que tinha acontecido, e ele foi ouvindo e foi ficando assim. Ele foi parando na cadeira, disse, Luzinete do céu. Eu disse, o que foi? Eu não tenho chamado nenhum, né? Quem já viu o prédio balançar? Aí ele disse, espera um momento. Foi lá dentro, pegou um mapa grande do navio Dulos e trouxe para mim. Quando ele abriu, meu Deus, meu coração tremeu. Eu digo, gente, era esse prédio. Era isso aí, o que é isso? Aí ele foi me explicar o que era o navio Dulos. A missão Operação Mobilização, ela tinha 2 navios, era o Dulos e o Logos, e tinha base em 15 países. E em um desses, esse Dulos estava em Santos. Então... Tem uma foto aí do navio para a gente colocar aí, calma. Pode pular direto para do navio? Muito bem. Isso. Esse aí? Exatamente. Então, ele disse, o navio está em Santos e ele está chegando, e para ir para lá, vocês precisam fazer o estágio. Então, ele já entrou em contato com o pessoal lá em Santos, e eles disseram, não tem mais vaga. Aí ele se identificou, eu fui tripulante. Aí contou a história, ele disse, então a gente abre exceção para elas duas, porque elas vêm de missão. Então, como vem de missão para missão, é mais fácil a gente. Agora, não pode ficar hospedada a bordo, porque não tem vaga. Resultado, conseguimos, fomos, eu e minha colega Miriam, que hoje vive na Irlanda, casou com um irlandês, mora lá, já veio 2 vezes aqui no Mororó, né? Querida Miriam e o esposo Ian. Então, fomos para o navio, conseguiu ingressar, né? Agora... Esse navio, ele andava por vários países, é isso? Sim. Já era fazendo missões, já? Fazendo missões. Ele geralmente está 15 dias em cada porto. 15 dias, no máximo 1 mês. É um navio que tem o curso para missionários, fazer missão transcultural, e tem a biblioteca flutuante, a maior biblioteca flutuante do mundo, e isso é o que dá abertura, ele entra em qualquer país, mesmo os que são porta fechada, por conta da biblioteca. E para ir para esse navio, prestava $500 para a gente ingressar, que é o calção que dá, e $150 por mês. Eu não tinha. Precisava do curso de inglês. Eu também não tinha. Então, eu era candidata 0. Minha colega tinha como se manter, tinha o curso de inglês e tinha toda a condição. Mas, quando nós fomos estagiar, Deus chamou, então ele se responsabiliza. Fomos estagiar, e o diretor, que é aquele que estava lá no cantinho, Frank Dietz, ele quis conhecer a nossa missão. Quando ele conheceu a missão Antioquia, que era o Vale da Bênção, ele disse, pastor Jonathan, se o senhor tiver um missionário para ir, nós vamos fazer uma permuta. Fica um nosso aqui e a gente sustenta o seu lá. E o pastor sorriu, porque ele sabia da minha condição, que eu não tinha, e ele disse, eu tenho, e já está lá a bordo do Dulos. Então, o meu diretor foi lá e disse, olha, Luzinete, Deus está no negócio. Miriam tem como ir se bancando, e você tem como ir, mesmo sem o inglês, porque está indo para a Espanha, aí a bordo do navio você vai ter 6 meses para aprender o inglês. Você aprendeu inglês no navio? No navio. Tinha noção de good morning. Mas aí, antes de mandar um abraço aqui para Rosilda Barreto nos acompanhando, para Martiana, para Dalva, abraço, que está nos acompanhando, Novinho, vereador Novinho, um grande abraço para ele, para Tana Barreto, para Neuza Otávio. Tana, saudades.
Estão pedindo aqui que você mande, para você mandar um alô. Deixa eu ver se está por aqui. Pedir para a Alô falar em inglês, dando um oi para o pessoal do navio Doulos. Hi, everybody. I'm so happy to talk with you all. I miss very, very, very much the time that we have together. I love you all. God bless you. Traduza, por favor. Oh, pessoal, é tão bom, quanto tempo de saudade. É bom estar aqui vendo, falando com vocês. Deus abençoe vocês. Que maravilha, que maravilha. Aí, está dado, portanto, o recado para o pessoal do navio Doulos. Muito bem. Quem está mais por aqui? Alcione Barreto, também está por aqui. Minha esposa Milene Andrade, um beijo no coração de minha esposa. Abração. De minha filha Manuela, beijo no coração. Boneca. Minha sogra, Dona Pelônia. Uda lá no Mororó, nos acompanhando. José Vieira, o Senhor te abençoe poderosamente. Missões é algo do coração de Deus. Amém. Ele é do Murungu. Um grande abraço para José Vieira. E José Araújo, amém, você amém. tem história, realmente tem muita história. Sim. Passou quantos anos dentro do navio? 2 anos. Enfrentamos 2 tempestades no navio. Em alto mar. Em alto mar. Pela primeira vez na nossa época, houve um encontro do Doulos e do Logos. O Doulos era 300 metros de comprimento, o Logos 150. Nós nos encontramos na Inglaterra e navegou junto para Irlanda, Belfast. E nessa viagem, muitos irmãos disseram, não venham, porque a Irlanda vivia em guerra, crentes, os protestantes e católicos, né? E eles temiam que botassem bomba no navio. Nessa viagem, em alto mar, tivemos que ancorar, porque estava vendo... Era tão forte as ondas que cobriam o navio Logos. O nosso, que era o Doulos, ia na frente, porque se houvesse perigo, avisava para o Logos. E muitas vezes a gente olhava para trás e não via, que geralmente navega com as gambiarras ligadas. E de repente sumia. Então foi muito choro nessa viagem. Parentes, até, digamos, da mesma nação que estava no outro navio. Então, foi muito difícil fazer essa viagem. Aí ancoramos por mais ou menos umas 3 horas, que estava havendo maremoto, aí pediram para a gente não avançar, e ficamos lá. Quando chegamos na Irlanda, estavam os irmãos todos orando e felizes, e Deus abençoou de uma forma tão grande lá em Belfast, que o navio ele tinha 6 geradores, mas somente um funcionava. Você imagina um navio antigo navegando só com o gerador. Quando os irmãos souberam dessa história, primeiro as águas cobriram o Logos e toda a livraria molhou, perdeu todos os livros. Então, lá na Irlanda, eles recuperaram, ajudaram muito ao navio, tanto o Doulos como o Logos. E, inclusive, deram um gerador novo para a potência de um valia pelos 6. Então, Deus, provendo depois de tudo, uma grande né? tempestade, grandes bênçãos. Muito bem. Muitas histórias, realmente, muitas emoções. Quem está por aqui... Emily Souza nos acompanhando, José Vieira, que é do Murungu, né? Ele lembra que ele é... Luzinete, eu sou filho de Manuel do Chateau. Ah, sim! Grande abraço. Que coisa boa, um abração. Geralda Pereira, parabenizando, Edna Moura, grande abraço para Edna. Um abração. Iânia Travasso, secretária de administração do município, também está por aqui. Um grande abraço para a Iânia. Cheiro para todos. Genilza Gonçalves, sua história é emocionante, realmente.
uma grande história. José Daniel, também nos acompanhando. Carmélia Costa, dona Carmélia de Zé Pequeno. Carmélia. Vice-prefeito Carlinhos de Genésio, também nos acompanhando. Um grande abraço para ele. Muito obrigado aí a todos pela participação. Se eu não li seu recado, me desculpe. Manda o recado de novo que a gente vai ler. Eu falo muito. Com certeza. Não, na verdade você tem muito para falar. Na verdade é isso, você tem muito para falar. Como eu disse, se fosse só sobre missões, a gente teria, quem sabe, a gente faz um programa específico só para a gente tratar sobre essa trajetória. Fazendo uma linha do tempo, se você conseguir, de forma ordenada, se não, pelo menos uma linha do tempo, o primeiro país que você foi fora do Brasil? Nós fomos para as Ilhas Canárias, que fica no norte da África. Depois fomos para o norte da Espanha. Do norte da Espanha, aí fomos em 5 portos lá no norte da Espanha. E de lá nós fomos para a Inglaterra, no Reino Unido, que são 3, né? O Reino Unido, nós fomos para a Inglaterra, depois fomos para Glasgow, fomos para a Irlanda, voltou para a Escócia, aí desceu para a Alemanha, aí fomos... Passou pela Rússia? Vizinho. Alguns colegas ainda quiseram ir, mas eu não tive coragem de ir. Mas a gente tinha facilidade com o visto, por sermos tripulantes de um navio. Então, eles, como tinha vários países, e visto de vários países, tinha facilidade, mas eu não fui. Lá, nós tivemos uma experiência, eu acredito que foi na Finlândia. Fomos a um evangelismo na praça, onde enfrenta a igreja dos 12 apóstolos. E quando estávamos lá, o evangelista já falou para nós, todo mundo com seu visto, mas se vierem, se for para aprender, nós vamos presos, sim. Sabemos que estamos fazendo a obra do Senhor. Meu Deus! E nós fomos. Quando a gente estava lá, de repente chegou uns senhores e estavam assistindo de distante. Depois eles se aproximaram e pediu a autorização para estar pregando. Aí, como ele era pregador internacional, ele falou sobre o navio, tudo. Ele disse, se você não tiver autorização, mesmo que seja do navio, vocês vão presos. Aí ele procurava no bolso e não achava, muito frio, aí vários bolsos e casacos, eu sei que, graças a Deus, ele conseguiu encontrar. Quando encontrou, ele disse, pronto, está aqui a autorização. Aí ele disse, todos que estão têm passaporte? Temos, todos temos passaporte. Aí ficamos livres, mas foi um susto, né, de pensar em ficar presa ali. Essa abordagem era feita pela polícia. Pela polícia local. Polícia local. Então foi uma... ao todo, você tem ideia de quantos países você passou? 13 países e 32 portos. Aí fomos na Dinamarca, na Bélgica, na Holanda. Em todos esses países teve contato com a população? Sim, porque a bordo do navio você tem... Primeiro você tem uma escala diária, né? E tem um dia que você é livre. Após a sua escala, você está livre para conhecer o país. Um dia para fazer evangelismo, um dia para estudo bíblico. Então, cada dia tem uma tarefa. E nessa de evangelismo, então, eram 300 tripulantes. Então, diariamente, a equipe estava saindo. E para eu entrar em evangelismo, eu digo, meu Deus, cada país tem que aprender o idioma. Ou você fala o inglês e é traduzida. Então, tinha que ter um bom domínio do inglês. E eu não tinha esse bom domínio. E a bordo do navio tinha uma equipe de mímica. Eu ingressei no grupo de mímica para fazer, no caso, quando eu ia participar, era como grupo de mímica, para evangelismo. Rapaz, quantas histórias, né? Quantas experiências. Cauã,
Prepara o primeiro vídeo, por favor. Você já contou uma experiência que você teve de medo, né? Que houve realmente medo nessa questão. Tem alguma outra experiência assim que você considera especial que houve com relação à sua passagem pela agenda missionária? Alguma experiência assim que com pessoas, alguma coisa que houve marcante? Quando eu vim de São Paulo, me preparando para ir para missões, nós fomos convidados para ir dar uma palavra na igreja lá em Recife. Não era nem na igreja, era no seminário teológico de Recife. E nessa ida a gente ia de ônibus, eu fui com minha irmã, Dalva, né? Dalva devia ter os seus 8 anos, não sei, era nova. Era mais do que isso, devia ser uns 12 anos. Aí nós fomos de ônibus. E Vera morava lá. Tu vê a minha inocência. O pastor perguntou, você quer que a gente vá buscar você na rodoviária? Eu disse, tudo bem. Então, nós fomos, ele nos buscou. E para deixar, eu digo, não, eu vou para casa, dormir na casa da minha colega, Vera. Eu sabia, olha, que santa inocência, que atrás da casa dela passava a linha de trem. Mas será que só tinha uma linha de trem? E onde era isso? Meu amigo. Aí terminou o culto. Não quer que eu vá levar, não? Eu disse, não, irmão, pode deixar que nós vamos. Não tinha telefone, não tinha celular. E vamos para a casa dela. Eu sei qual é o ônibus que pega. E quando passar a linha de trem, a gente desce e vai para a casa dela. 10 horas da noite, praticamente. E assim fizemos. E descemos na linha de trem. E andamos essa linha de trem. Eu e Dalva, com bolsa. Deu 11 horas e muita gente assim, que a gente sabia que era da pesada. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu não sei mais onde é que eu estou. Tinha uma casa com a luz ligada, paramos, falei. Aí a mulher disse, vocês estão fazendo o que aqui? Ela conheceu que éramos evangélicas e mandou entrar. Aí eu disse, minha senhora, contei a história, ela disse, minha filha do céu, vocês passaram por aí, ninguém mexeu? Disse, não, tinham as pessoas olharam, mas não fizeram nada. Ela disse, meu Deus, que perigo. Aonde é a casa da sua colega? Eu não sei. Ela disse, e agora? Eu digo, agora eu vou para a rodoviária. Vou dormir na rodoviária. Aí ela disse, meu esposo é taxista, quando ele chegar, ele leva vocês. Então, como tinha oferta que tinha entrado, eu digo, vamos de táxi, né? Mas aí, nessa conversa, ela se identificou, era evangélica, aí disse, não se preocupe, meu marido vai deixar vocês na rodoviária, você vai pegar o ônibus, que hora? Eu digo, o primeiro que tiver, eu vou. Isso era 11h30 da noite, à meia-noite. Fomos para a rodoviária, quando a gente está lá, Dalva, deita aqui atrás, debaixo do banco, e eu vou ficar sentada. Não ia deixar as bolsas lá sozinha, né? Passar a noite sentada na rodoviária. E quando estávamos ali, de repente, falta energia. Você imagina o susto. Jesus. Eu digo, meu Deus, que coisa. Aí começamos a orar e Dalva chorando. São as experiências, os percalços da caminhada. Pegamos o primeiro ônibus. Mas em tudo isso Deus tem cooperado. Tem sim, ajudado, né? sim. Larissa Afonso, conhece? Sim. Um beijo, tia. Minha Lala. Senhora é exemplo de fé, coragem e ousadia. Conhece Vera Santos, de Jesus? Ô, Vera, Deus te abençoe. Diretamente de Brasília. De Lúcia saúde. Salles, dona Lúcia de Toquinho, aqui de Barra de Santana. Abraço. Um abraço para ela. Parabenizando você e eu pelo aniversário, que maravilha. Obrigada. Vera Araújo, por aqui, um grande abraço para Vera. Abração. Bruna Duarte nos acompanhando.
Mariângela Queiroz, a irmã Mariângela também nos acompanhando. Um abraço, minha colegona. A Marinalda Barbosa também está por aqui. Iris, mandando um abraço carinhoso. Obrigada, para nós prima. dois, olha aí que maravilha. Que ela também aniversariou dia 8 olha aí, de abril. Que maravilha. Parabéns. Edna Moura. Edinha. Muita gente por aqui participando. Antônia Araújo também está por aqui, secretária de Desenvolvimento Social e Humano. Anailde Farias Costa, que história magnífica. Muito bem, grande abraço para Anailde, para Epitácio, para toda a sua família. Muita gente nos acompanhando, a gente agradece demais. Minha amiga Gilvaci, diretamente de Ovelhas, também nos acompanhando. Um abraço, muito grata aí pelo carinho da audiência. Vamos ver um pequeno vídeo aqui, algumas fotografias da linha do tempo da história de Luzinete Barbosa, missionária e professora.